Esta mostra de produtos aqui em São Jorge é importante? Naturalmente que sim, é uma amostra que se insere no programa que decorre durante esta semana e que trouxe aos Açores um conjunto de personalidades que promovem por todo o mundo a rede bio, onde estão já incluídas algumas das nossas ilhas, conforme sabem. É uma reunião que ocorre periodicamente nas zonas que já detêm esse estatuto, que já têm esse galardão. Cabe este ano aos Açores esta tarefa e, portanto, foi com todo o gosto que acolhemos este grupo, que está connosco desde segunda-feira, que já esteve no Faial, já esteve no Pico, agora está em São Jorge. Pretendemos com isto divulgar e valorizar, sobretudo, os produtos originados aqui nas nossas ilhas, conferindo-lhes uma marca própria que tem a ver com a origem e com as características económicas, sociais e ambientais das suas zonas de origem. Pretendemos também, conforme já tivemos a oportunidade de anunciar, de promover a candidatura das Fajãs de São Jorge para integrarem também esta rede. É isto que vamos fazer de imediato, é o passo que se aproxima. Esta noite daremos no seminário que vai correr aqui também nas Velas, será o arranque desse processo, que prevemos esteja concluído com o envolvimento fundamental das autarquias, das associações, das diferentes instituições da ilha, da população em geral, que naturalmente são peças fundamentais e darão contributos decisivos para que tenhamos aqui uma candidatura vencedora. Prevemos que esta candidatura esteja concluída no início do verão, ou a meados do verão de 2015, para poder ser apreciada e para podermos também usufruir desse galardão aqui na Ilha de São Jorge. O que é que a região pode ganhar com este alargamento a outras ilhas desta rede BIOS? A região ganha fundamentalmente em dois sentidos. Ganha porque o galardão contribui para valorizar os produtos que nós temos, dotamos de uma marca própria. Aliás, esta mostra que que está neste momento aqui a correr é já um resultado da adesão das ilhas que já detêm esse galardão. Se reparar, todos os produtos que aqui estão expostos detêm um selo que os identifica como originários numa região, uma reserva da biosfera. E, portanto, a região ganha por essa via e ganha também porque, integrando uma rede desta natureza, torna-se mais conhecida no mundo. E por essa via, como destino turístico de excelência que é um contributo muito relevante para que outros povos possam saber que os Açores existem, saber o que de bom nós aqui fazemos e virem cá, contribuindo assim para o desenvolvimento económico da nossa região. Sr. Presidente, esta possibilidade da candidatura das Fajãs de São Jorge à Rede BIOS é importante para a ilha? Sem dúvida que sim, é um passo que o Governo dos Açores dá em boa hora. Acho que as Fajãs de São Jorge têm todas as condições para ser uma reserva da biosfera, à semelhança daquilo que já são as Ilhas do Corvo e Flores e Graciosa, e portanto será certamente uma mais-valia como reserva que é da biosfera e aquilo que são as mais-valias também até em termos de rentabilidade económica que pode trazer para a nossa ilha, bem como a salvaguarda que traz, que é importante para a preservação daquilo que são as nossas Fajãs. Após ter a oportunidade de ver estes produtos que estão aqui expostos das reservas da biosfera, sente que São Jorge tem produtos de igual valor ou superior para apresentar? Olha, eu não me atreveria a dizer que são de superior valor, porque isso seria de todo uma deselegância para com as outras ilhas, até porque eu acho que os Açores no seu todo têm produtos de excelência. Agora, numa coisa não tenho dúvida, é que São Jorge tem produtos que têm todas as condições para ter o rótulo do símbolo da biosfera, à semelhança daqueles que já têm estas três ilhas que acabei de referir, e portanto temos todas as condições e mais algumas para, em boa hora, como digo, o Governo Regional dos Açores preparar esta candidatura e que, pois embora ainda não se tenha uma decisão final, como é óbvio, é uma candidatura, mas não duvido que, dadas as características quer dos nossos produtos, quer das nossas Fajãs e na ilha no seu todo, temos todas as condições para que seja uma candidatura aprovada e disso não tenho dúvidas.
Sr. Presidente das Câmaras de Portugal das Belas e Calheta, Sr. Diretor Regional do Ambiente, ilustres visitantes, Srs. autarcas e Srs. deputados, excelentíssimas autoridades, minhas senhoras e meus senhores. Se me pedissem para, em 2 palavras, definir a ilha de São Jorge, soletrava queijo e feijão. Porque a primeira define a ilha através da excelência e importância económica de um produto, comum a todas as outras, mas que nesta atinge um grau de qualidade muito específico e muito próprio, e a segunda define-a pela sua individualidade própria e, sobretudo, pelo seu papel na moldagem do homem jorgense. Se me pedissem, no entanto, que em 2 cores definisse a ilha, pronunciava verde e azul, porque elas descrevem-nos a paisagem, a encosta abrupta e o mar imenso, as pastagens, a montanha, o céu e as hortênsias. No meio, mas bem lá dentro da ilha, entre a encosta e o mar, as fajãs. Fajãs que não são só terra encostada entre mar e serra, mas são vida, sentimento e humanidade. Elas moldaram e, quiçá, moldam o jorgense na imensidão a sul do horizonte marinho, na majestática imponência dos 500 metros cortados em verde vertical e na pequenez humana que cria força para, entre tais dimensões, fazer, construindo, a paz, o sossego e a modividência jorgense. Assim, os jorgenses, amarrados a este rochedo draconiano, sempre na expectativa do seu acordar violento, mas quando adormecido, reviraram as suas entranhas, retalharam de detalhes e veredas a sua íngreme encosta, desbrafaram a fertilidade das fajãs e apacentaram docemente no seu dorso a carne e o leito do seu sustento. Mas, sem dicionário nem enciclopédia, apenas na minha visão e na de um poeta de outras paragens, o que é uma fajã jorgense. A fajã e Galileu Galilei. Hoje, o dia diferente. A fajã doirou em arco o ar da manhã, ao saber que as vagas, batendo na costa, tocam Francisco de Lacerda ao piano da rocha. E um protesto de Galileu Galilei diz que tudo se move. Na ilha e no amor e na ilha, seja inverno de asas ou verão de bruma. A fajã é a cidade. O milho na costa norte em bandeira de ternura a ideia de partir. As fajãs são as mãos mais leves da ilha, sobre o basalto e o mar. Hoje, o dia é diferente. São rosas, os espinhos das rosas, e o amor é tão feliz que voa, invisível. Carlos Faria. Fajãs de São Jorge. A ilha só tem 2 bandas, fora e dentro. Só tem 2 cores, o azul, do mar e do céu, e o verde, de 500 metros de altura. O cinzento, apenas birras meteorológicas. O castanho é o verde envelhecido de tanto permanecer quedo. No percurso até ao seu interior, o verde não é paisagem, mas somente passagem. É lá embaixo que o verde se transforma em cor e o azul em mar e céu. Os tons são pássaros e água. A brisa, um rasto de um voo de garça. O futuro dilui-se num passado de um eterno presente reduzido a um ponto, o aqui e o agora. As fajãs estão dentro da ilha e não se mostram, são apenas sentidas. O centro da ilha é a alma de cada jorgense, quando imbuída da passividade de um dentro e da agressividade de um fora. Dentro de cada fajã a razão cede. O sentimento torna-nos panteístas das cores e dos sons, pigmeus nas altas ondas de verde. Aqui, os frutos e os inhames e o peixe e as lapas têm outro sabor,
outros cheiros, outros sons. Sabem a cascatas e a maresia, a sol e a ribanceiras. Cheiram a incenso e a perrechil, a bacelo e a mato. Soam a aves e a brisas. O vento balanceia-se na copa das faias já castanhas de tanto verdejarem, e o tempo para, num fio de lenha já enferrujado por sóis e trabalheiras. Na folclórica usança de velhos costumes, uma chaminé lança baforadas de fumo em dia de culto aos antepassados pães de milho. E uma moderna churrasqueira deita labaredas substitutas dos antigos fumeiros de toucinhos e linguiças. Na calmaria das horas pasmadas, o fumo de um cigarro de tabaco da terra em folha de milho embrulhado goteja reconstituições de passados que são ainda presente. Frederico Maciel. Depois desta viagem idílica e bucólica pelas Fajanges georgenses, testamos ao cotidiano da nossa vivência e analisemos o papel das Fajanges na história e no desenvolvimento da ilha. E aqui chegados, uma pergunta se impõe. Porquê a denominação de São Jorge como a Ilha das Fajanges? Em primeiro lugar, porque referindo-nos ao conceito de Fajã à beira-mar, a ilha possui cerca de 70% das Fajanges existentes nos Açores e mais de 50% das existentes em toda a Macaronésia. Em segundo lugar, porque nenhuma outra ilha Fajã condicionou e moldou o homem nas suas vivências culturais, sociais e económicas como nesta ilha. Em terceiro lugar, porque nas outras ilhas a Fajã é um apêndice, enquanto em São Jorge é uma essência. Antes de analisarmos alguns aspectos da sua especificidade, atendamos que em São Jorge as Fajanges se dividem em 4 grupos específicos e que o eixo Velas-Terreiros tem clima e cultivos próximos das Fajanges. Temos, pois, um pequeno grupo de Fajanges habitadas permanentemente, um outro mais extenso de Fajanges habitadas sazonalmente, um terceiro grupo restrito de Fajanges que o terremoto de 1980 deixou em ruínas e, finalmente, aquelas que possuem apenas algumas geiras para cultivo. Algumas delas têm ermida, havendo mesmo 2 que chegaram a possuir parque permanente e cerca de meia dúzia tiveram escola primária oficial dotada de professora ou regente escolar. Analisemos agora alguns aspectos específicos. As mudas. A transumância humana, ou no léxico georgense as mudas, foram a consequência direta da orografia da ilha e da existência das Fajanges. Ao contrário da zona alta da ilha, onde predominavam pastagens e terras de pão, nas Fajanges existiam os terrenos propícios à horticultura e fruticultura, enquanto na encosta havia a lenha para queimar, a comedia de inverno para o gado e os inhames, a comida dos pobres. Estas características obrigaram, ao longo dos anos, que em certas zonas da ilha as populações do Cabo da Rocha se certificassem nas freguesias de morada e com os animais descessem até às Fajanges e nelas permanecessem de janeiro a abril, preparando os terrenos, invernando o gado, amarrando a vinha, cadeando e cultivando as hortas. Uma viola da terra e uma voz cristalina moldada no conservatório da sobrevivência, um baralho de cartas partilhado com os vizinhos ou uma simples banca e um contador de histórias animavam os serões e embalavam a saudade dos que haviam partido para outras terras ou para outro mundo. Porque nas Fajanges o convívio era mais acolhedor porque a pequenez do espaço aproximava casas e pessoas. Também essas mudas, num outro prisma, ensinaram o georgense, tal como a formiga da fábula, a programar e poupar os escassos recursos alimentares, já que o conduto de porco transportado era distribuído em doses divididas entre o apetite e a quantidade disponível, onde também um afogo às lapas ou à pesca de pedra, em dia mais descansado a mãe das terras e com mar de feição, complementava ou suplementava a emenda gastronómica. O papel das Fajanges na imigração clandestina.
A ilha de São Jorge, como nenhuma outra da região, utilizou a clandestinidade para emigrar. Com efeito, escreveu o jornal Luvelense em 1881. Em nenhuma outra ilha deste arquipélago tem tido a imigração tantas facilidades como nesta, onde cada pedra é um cais de embarque, especificando que os pontos de embarque foram Fajã de João Dias, Ponta Forada e Fajã de Norte Grande, acrescentando-se para outros embarques, a Caldeira Santo Cristo e outras fajãs, incluindo, como exceção, algumas do lado sul da ilha. Considero que uma das razões principais para essa preponderância de São Jorge assenta na existência de fajãs com difícil acessibilidade que, dificultando a fiscalização, facilitavam a sua transformação da primavera por diante em todo um cais. Ora, tendo o cais em que se transformava a ilha como seu suporte as fajãs, estas ficavam ligadas sentimentalmente ao nosso muito específico conceito de partida, de saudade, de solidariedade nas ausências e nos cataclismos naturais. Por outro lado, constata-se que a especificidade das nossas festas, nomeadamente o Espírito Santo, sofrem da influência da vivência das fajãs nesse contexto. Por outro lado, é de veras assombroso que numa ilha com uma largura média de uns escassos 6 km existam tão variados microclimas, cujas características variam substancialmente de fajã para fajã. É por isso que a fajã de São João e dos Vimos produzem café, a das Almas banana, a dos Vimos e muitas do Norte inhames, outras a vinha, ou ainda outros frutos próprios de climas tropicais, constatando-se qualidade em tais produtos. Verificamos ainda que o cinzento do nevoeiro comum ao dorso da ilha é quase alheio nas fajãs, que a temperatura é bem mais amena e que a própria chuva as brinda menos, dotando estas de condições estranhamente específicas para o sossego, o descanso, as férias de natureza e os passeios pedonais. Dieta alimentar. Embora não conheça estudos na área, o testemunho humano e a minha própria observação de outros tempos levam-me a concluir que a dieta alimentar de uma fajã diferia substancialmente das emendas confeccionadas ao cimo da rocha. A causa dessa diferenciação baseava-se em 2 fatores principais. Em primeiro lugar, porque havendo o cultivo exclusivo de determinados produtos nas fajãs, tornava-se normal que essa abundância motivasse a sua convenção privilegiada, até porque as dificuldades de transporte aconselhavam parcimónia no seu uso fora da fajã. Por outro lado, a abundância de peixe e a criação de cabras e ovelhas nas encostas sobranceiras às fajãs incentivaram a utilização e confecção mais diversificada de tais géneros. Aliás, constata-se ainda hoje que um convite para um almoço ou jantar numa fajã tem significado diferente do que o mesmo convite feito pela mesma pessoa para um jantar ou almoço na sua freguesia de residência permanente. Senhores membros do Governo, autarcas, senhores ilustres visitantes, minhas senhoras e meus senhores, e uma especial referência agora ao seu representante de Cabo Verde, porque está no Conselho que fez a primeira geminação com uma Câmara cabo-verdiana, que foi com a Ilha de Sol. Chegados a este ponto, até se estranharia que não se abordasse a pergunta nuclear. Como conciliar a conservação da biodiversidade com o desenvolvimento económico e social das populações, mantendo os valores culturais associados? Para uma melhor sistematização, partamos das seguintes situações concretas. Primeiramente, verificando que as fajãs de São Jorge não possuem pressão humana forte, nem os proventos económicos delas extraídos representam a base de sobrevivência das populações locais, porque os povos poucos que habitam as fajãs não dependem nem exclusiva, nem tampouco principalmente da sua utilização e exploração. Em segundo lugar, por quaisquer medidas a implementar refletir-se-ão mais na utilização do espaço como paisagem
do que propriamente como exploração agrícola, já que esta não é intensiva. Em terceiro lugar, a densidade populacional das Fajãs, mesmo nos meses de ponta, é baixa, pelo que o perigo imediato de uma agressão generalizada à paisagem e à sua biodiversidade é controlável a bom nível. Finalmente, constatamos que os limites físicos das Fajãs, o mar e a encosta abrupta, que na maioria dos casos são mais acentuados que nas fronteiras de muitos países, permitem uma monitorização controlada, acompanhada e facilitada das eventuais agressões, alterações, pressões sobre a biosfera. Daqui se infere, primeiro, a classificação das Fajãs de São Jorge como reserva da biosfera, mais do que representar perigo e prejuízo para o desenvolvimento económico e social das populações locais, poderá servir de incentivo à criação de novas fontes de riqueza. Segundo, com efeito, as poucas pessoas que presentemente vivem exclusivamente de atividade económica praticada na própria Fajã destacam-se a aproveitar os recursos naturais como enquadramento paisagístico às suas atividades turísticas. Terceiro, a fronteira física das Fajãs permite ótimas condições para uma perfeita regulamentação de medidas que visem a conservação da biodiversidade. Quarto, a política de construção seguida por ambas as autarquias e pelo Governo Regional relativamente à construção e à altura impede uma sobreocupação humana agressiva à preservação da biodiversidade. Quinto, a manutenção dos valores culturais autóctones é privilegiada pela própria índole jorgense, que alia um certo conservadorismo à consciencialização da necessidade de valorização das suas ancestrais tradições, usos e costumes. E, finalmente, o mais importante, numa Fajã, mais do que condicionantes do ter, o jorgense prefere a liberdade do ser e do estar, pelo que a principal preocupação deverá concentrar-se na conciliação da conservação da biodiversidade com a manutenção da maneira própria do jorgense usufruir a Fajã. Porém, acontece que, apesar da importância do ser e do estar, não convém às suas populações uma paragem no tempo para prazeramento dos visitantes, mas uma dinâmica progressiva de desenvolvimento conciliada com o confronto, conhecimento de outras culturas e explicitação da autóctone. Para que tal suceda, torna-se de uma importância grande um cuidado atento a toda a regulamentação e implementação de um diálogo com todas as partes envolvidas, sendo a principal audição às próprias populações da ilha e utilizadoras das Fajãs. A conservação da biodiversidade aconselha o papel ativo do homem para preservar, valorizando as culturas tradicionais e o aproveitamento inteligente e adequado dos recursos, tendo em atenção, no caso concreto, que tratando-se da ilha, a ilha de uma comunidade de 10 mil habitantes, qualquer pequena iniciativa económica tem impacto na economia global. Assim, a concessão do Estatuto de Reserva da Biosfera às Fajãs de São Jorge não só conciliará a conservação com a manutenção dos valores culturais, como também permitirá paulatinamente melhorias substanciais na economia da ilha. Alguém ligado ao turismo internacional me disse uma vez há algumas décadas: São Jorge ou se prepara para o turismo através de boas medidas, ou de repente o turismo entra na ilha sem controle. Infelizmente, ainda não nos preparamos. Felizmente, o turismo ainda não entrou sem controle. Portanto, aproveitemos o tempo que nos resta e julgo que a classificação das Fajãs de São Jorge como reserva da biosfera será um ótimo contributo para essa preparação. E que medidas adequadas? Todas aquelas que valorizem os nossos produtos, a nossa capacidade de lhes acrescentar mais-valia e apresentem adequadamente os nossos valores humanos através de uma sábia utilização da nossa cultura e que também, por outro lado, impeçam a utilização abusiva e depreciativa dos nossos recursos. Importante se torna também que as Fajãs não sejam vistas e regulamentadas como um todo homogéneo, mas que eventuais regulamentações atendam-se à sua individualidade, às suas tradições, usos e costumes específicos e à
especificidade dos respectivos microclimas. Termino dizendo que, mais do que em outras situações, a conciliação entre a conservação, o desenvolvimento e a manutenção estão, no caso, facilitadas pela geografia da ilha e, sobretudo, pelo relacionamento entre o jorgense e as suas fajanges. Prova disso se verifica na criação de associações de amigos ou de agrupamentos de defensores das fajanges que mostram a evidência quanto a elas e a sua conservação nos são queridas. Muito obrigado. A alteração que o Governo quer fazer na forma de gerir estes espaços? O que nós pretendemos, para além da candidatura que temos neste momento em agenda e que esperamos que tenha todo o sucesso, participação de todos os intervenientes, sejam autarquias, sejam forças vivas da ilha, sejam, muito importante, sejam também os próprios cidadãos, no sentido de que todo este processo tenha de facto sucesso. Em termos da gestão dos espaços, aquilo que pretendemos é que de facto o tratamento que é dado às organizações, às instituições, às empresas que vivem, que exercem a sua atividade nesses espaços, seja de facto idêntico entre eles e ao mesmo tempo as diferencie no espaço económico da região, conferindo-lhes maior valorização aos seus produtos pelo facto de ostentarem este símbolo, este galardão, potenciando naturalmente o seu valor desses produtos e contribuindo para que eles possam ser comercializados de uma forma mais fácil, associada àquilo que são os princípios e as características das reservas onde se insere. Isto aqui, no caso de São Jorge, digamos assim, pode ser uma importante alavanca em termos de economia também este galardão? Naturalmente que sim, é esta a experiência que já temos noutras ilhas da nossa região e é isso que expectamos aqui para a ilha de São Jorge, porque conforme tivemos a oportunidade de perceber nestes dias e particularmente neste seminário que ocorreu esta noite aqui na Vila de Velas, o facto de distinguirmos uma zona, uma ilha, um determinado espaço geográfico com este galardão, só por si evidencia as potencialidades desse espaço e é, no mundo de hoje, uma característica diferenciadora e que confere características de qualidade aos produtos de que daí advêm. Nós estamos só a falar de turismo, não é? Não só de turismo. O turismo é uma parcela importante de todo este processo, mas tudo aquilo que aqui se produz e que particularmente se produz nessas zonas e que ostenta esse símbolo, essa marca, essa referência pelas características da zona de origem, naturalmente que também sairá potenciado. Isto tem vantagens nos dois sentidos. Por um lado, naquilo que cá se produz, que fica valorizado por essa circunstância, e pelo facto de aderirmos a uma rede mundial, a uma rede internacional, tornámos-nos mais fortes, tornámos-nos mais conhecidos, atraímos mais pessoas oriundas de outros locais, de outros países, que pelo facto de ostentarmos esse galardão, naturalmente sentirão curiosidade, sentirão vontade de nos visitarem e de usufruírem daquilo que de bom temos e que é, naturalmente, publicitado por essa via. Eu creo poder decir que la isla reúne todas las calidades o los requisitos para ser una reserva de la biosfera.